Conexões da Engenharia. Carros de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 tem um único propósito: correr o mais rápido possível em um circuito ao longo de 300 quilômetros num domingo. Tudo o que vemos é projetado para melhorar o desempenho, reduzir o peso e ganhar milissegundos no tempo de uma volta. Os materiais, o motor e a forma. Dizem que a aerodinâmica sofisticada prende esse carro à pista tão bem que ele poderia atravessar o túnel de Mônaco de cabeça para baixo. Teoricamente. Mas o fato é que não há nada supérfluo nessas máquinas. Nada que não o faça andar mais rápido, ficar na pista ou parar rapidamente. É por isso que não tem espaço para bagagem aqui ou um mapa. O resultado é uma máquina de puro sangue que tem a metade do peso de um carro pequeno. Mas ainda assim é um carro e faz as mesmas coisas que os carros comuns. É apenas muito rápido, muito mais caro e sem os indicadores. Talvez você pense que o carro de Fórmula 1 tenha um motor monstruoso. Mas o motor é menor que de muitos carros de passeio, com apenas 2,4 litros. O segredo é a precisão, não a força bruta. E essa precisão é audível. É o som característico de componentes se movendo numa velocidade que destruiria um motor comum. O coração de qualquer carro com um motor de combustão interna, seja um carro de passeio ou de Fórmula 1, é esse. É o pistão no cilindro. Cortamos o cilindro para você ver o que acontece. E começa com uma explosão do combustível aqui. Essa é a combustão interna do motor de combustível interna. O gás se expande e empurra o pistão para baixo dentro do cilindro. Isso faz duas coisas. Gira o virabrequim na parte inferior, fazendo outro pistão subir, pronto para a explosão que vai continuar o processo. E a rotação do virabrequim é o que gira as rodas do carro. Você pode aumentar a potência aumentando o número desses pistões e dos cilindros e aumentando as RPMs, o número de vezes por minuto que o pistão sobe, desce e gira o virabrequim. Embora os motores de Fórmula 1 sigam o mesmo princípio básico de um motor comum, um pistão subindo e descendo dentro de um cilindro, o motor no seu carro iria literalmente explodir se atingisse a metade das rotações de que um carro de Fórmula 1 é capaz. O calor e a pressão seriam altos demais. Vejam qual foi a solução adotada pelos engenheiros da Fórmula 1. Eles aproveitam mais cada explosão aqui em cima graças a um enorme avanço no desenvolvimento da artilharia. Motores de combustão interna são como canhões. Ambos usam uma explosão numa extremidade para impulsionar alguma coisa ao longo de um tubo. É o mesmo processo, mas um efeito muito diferente. Para tirar o máximo proveito da explosão, é preciso reduzir o efeito do deslocamento horizontal. Nada bom para um canhão ou para um motor sofisticado. Para descobrir o motivo, vim a um local típico e glamuroso da Fórmula 1 me encontrar com o perito em artilharia Nick Hall. Então esse é o ponto em que a tecnologia da Fórmula 1 e a história da artilharia militar se encontram. O que precisamos para ele ficar bom? É importante haver o ajuste entre o projétil e o cano. E no início da história da artilharia, como não era possível fazer um cano com muita precisão e não dava para fazer uma bala de canhão perfeitamente esférica, era preciso haver um vão para que a bala não entalasse. E perdia-se potência com esse vão. A lacuna era um recurso de segurança para garantir que a bala de canhão não ficasse presa no cano. Mas havia um preço a pagar. Então, esse é o vão entre o projétil, a bala, ou neste caso, o pistão, e o cano do canhão, o vão ao redor dela. Sim, o vão horizontal. Bom, Nick, eu tenho dois projéteis aqui, dois pistões, e um deles é menor que o outro. É um pouco menor. Tem uma diferença. Você acha que a diferença entre os projéteis é suficiente para afetar o desempenho no canhão? Sim, acho. Porque esse vão ao redor dele permite que uma grande pressão escape. Então essa pequena diferença vai afetar a distância do disparo? Sim. Então, primeiro o menor dos dois, com um pequeno vão. Isso deve afetar um pouco o desempenho do canhão, mas o torna mais seguro. Eu fico com o maior.
É melhor que seja assim, já que esse é o primeiro canhão que eu construí. Muito bem, vamos carregar. É só colocar? Sim. Tudo certo. Muito bem, vamos carregar o canhão. Meu canhão armazena ar a uma pressão de 5 bares, ou cerca de 5 kg força por centímetro quadrado. Quando ela for liberada, vai lançar o projétil no nosso campo de testes improvisado. O canhão está carregado. Sim. Vou fazer a contagem. Para que eu possa correr. 3, 2, 1. Já. Certo, se estiver pronto, em 3. Nunca disparei um canhão. Você já disparou muitos. É. Vou fazer bem rápido. 3, 2, 1. Liberada com a ajuda de uma alavanca de alta tecnologia, a pressão força o pistão ao longo do cilindro e para o ar. Funcionou, não? Foi muito bom, não? Esse foi o projétil menor, então vamos marcar onde caiu. Isso mesmo, vamos lá. Vou usar a minha bandeira de golfe. Uma boa distância de 48 metros na primeira tentativa. Certo. Bom, o objetivo não é demonstrar a eficácia do meu canhão de ar, mas foi muito bom. Nada mal. Esse foi o projétil ligeiramente menor, ou pistão, com um pequeno espaço em torno dele, o chamado deslocamento horizontal. Este aqui tem um encaixe melhor. Se fosse grande demais, ficaria apertado e parte da energia seria gasta para vencer o atrito até sair do cano. Sim, mas aqui temos uma usinagem muito boa. Uma das melhores. Muito bem, é bem justo. Na verdade, o encaixe é tão bom que precisa de uma certa ajuda. Com o pistão no lugar, a pressão do ar é ajustada exatamente para 5 bares, como na tentativa anterior. Não há nenhum espaço neste caso, nenhum vão de segurança no meu canhão de alta pressão caseiro. Muito bem, o canhão está carregado. Colocamos o projétil no cano. Eu vou ficar um pouco mais longe porque eu estou um pouco mais nervoso. Não há deslocamento horizontal aqui. Eu vou no 3, 2, 1. Certo, está bem. Pronto, 3, 2, 1. Bem convincente. Foi até mais dramático deste lado. E ele foi claramente mais distante por causa da redução daquele vão minúsculo em torno dele. Isso mesmo. Assim, exatamente a mesma força lançou muito mais longe. E tudo por causa de um melhor ajuste. Ótimo! Sabemos que foi mais longe do que a tentativa anterior de 48 metros. Mas quanto mais? 11, 12... Ele foi 12 metros mais longe. De 48. Um aumento de 25% por causa dessa diferença minúscula que fechou o vão. E você não perde a pressão e ganha distância com um ajuste melhor. Mas eu realmente não consigo ver a diferença. Nem dá para sentir com os dedos. Não é mais que a espessura de uma unha. E ele é 25% mais eficiente. A mesma carga, a mesma força, mas é muito mais eficiente eliminando o vão. A usinagem de precisão facilitou a vida dos artilheiros. Tudo graças a John Wilkinson, conhecido em sua época como Wilkinson Louco por Ferro. No final do século XVIII, ele criou o torno de canhões, para fazer canos de canhões com muita precisão. E Wilkinson também percebeu que seu torno poderia fazer motores a vapor mais potentes, com cilindros feitos com precisão. O mesmo princípio torna os carros de Fórmula 1 mais rápidos nas retas. Então, essa pequena variação, um pequeno aumento no tamanho, fez toda a diferença. E esse era um projétil do meu canhão. Se imaginar isso funcionando como um pistão no motor, disparando milhares de vezes por minuto, vai fazer toda a diferença lá também. O motor de um Fórmula 1 chega a 18.000 RPMs, 3 vezes mais do que um carro de passeio. Um carro comum produz cerca de 200 cavalos de potência. Um carro de Fórmula 1 ultrapassa os 800. Não é à toa que faz menos de 2 km por litro. Sua potência se transforma numa velocidade impressionante.
E isso é um problema. Um avião jumbo decola a 290 km por hora. Um carro de Fórmula 1 pode exceder essa velocidade cerca de 200 vezes durante uma corrida. Às vezes, carros velozes se comportam como aviões. Manfred Wilkenhock teve sorte de sair ileso desse acidente na Alemanha em 1980. Tem tudo a ver com a forma aerodinâmica do carro. Se estiver errada, o carro pode decolar. Se estiver certa, ele vai ganhar corridas. Graças a um antigo veículo muito mais lento e mais silencioso, um barco à vela, carros de Fórmula 1 conseguem manter as 4 rodas no chão. O mesmo princípio que permite aos marinheiros navegar contra o vento, permite aos carros de Fórmula 1 prender as rodas no asfalto e fazer curvas em alta velocidade. Velejar na direção do vento é relativamente fácil. Basta abrir a vela e o barco será levado. Velejar contra o vento é mais difícil. Mais de 2000 anos atrás, marinheiros árabes dominaram a técnica, mudando a forma de suas velas. A solução foi uma vela triangular, porque ela é uma espécie de asa, como explica o especialista em aerodinâmica Phil Rubini. Phil, eu conheço o conceito da asa, que gera sustentação. Mas como uma vela pode ser como uma asa? São totalmente diferentes. Elas parecem diferentes, mas se pensar na asa, você sabe que a asa faz o avião voar. E para manter essa asa no ar, precisamos de uma força empurrando para cima. Essa força é gerada pelo ar quando ele passa sobre a asa. O formato de aerofólio cria uma baixa pressão acima da asa e ela sobe. O mesmo princípio ajuda marinheiros antigos e modernos. Há 2000 anos, os marinheiros árabes inventaram a asa que nós usamos hoje em aviões. Agora pense num barco à vela. A vela parece um pouco com uma asa. E à medida que o barco navega através da água, o ar flui sobre a asa. A exemplo da asa, a vela cria uma área de baixa pressão e o barco tende a se deslocar na direção dela. Na verdade, de lado. Colocando-se uma quilha plana, o barco não se movimentará de lado, mas para frente, contra o vento. E esse formato da vela ajudou os engenheiros da Fórmula 1. Este não é um carro de Fórmula 1. Mas graças a algumas modificações inspiradas por marinheiros árabes, aqui, em um dos túneis de vento mais sofisticados do mundo, nós podemos fazê-lo se comportar como um. Carros velozes usam a aerodinâmica para pressioná-los para baixo para parecerem mais pesados. Isso não parece ideal, mas um carro pesado tem menos chances de decolar. Nesse túnel há sensores que pesam o carro. Ele tem cerca de 1 tonelada, mas isso deve mudar quando acionarmos o pequeno furacão que eles têm aqui. O vento, pressionando para baixo as asas invertidas, cria uma força descendente. Pode ver aqui a força que é produzida. É um número negativo porque as asas estão empurrando o carro para baixo em vez de para cima. É uma sustentação negativa. Isso mesmo, empurra para baixo. Minhas modificações pressionam o carro no chão. Isso é bom para dar mais aderência aos pneus e bom para fazer curvas. O vento sopra a cerca de 130 km por hora, mas os engenheiros aqui podem calcular o que aconteceria a 320 km por hora. Essa tela está mostrando os efeitos se o carro estivesse na velocidade de um Fórmula 1. E nessa velocidade podemos ver agora que está com menos 1,195, ou seja, está empurrando para baixo em vez de levantar. É uma força e tanto, hein? Minhas asas tornariam o carro 1 tonelada mais pesado. Ele não iria decolar.
É uma pressão aerodinâmica significativa, mas veja o arrasto. É enorme. As grandes asas criam um grande arrasto, ou resistência do ar, o que deixa o carro mais lento. E os engenheiros da Fórmula 1 lutam para reduzir o arrasto ao mesmo tempo que aumentam a força descendente. Meu carro provavelmente não chegaria a 100 km por hora, a menos que eu conseguisse encaixar vários motores de Fórmula 1 nele. É uma ideia, mas não é prática. Muito bem, algumas coisas foram comprovadas aqui. Em primeiro lugar, que não vou ser um projetista aerodinâmico de uma equipe de Fórmula 1 tão cedo. Mas a teoria funciona. Esses spoilers, essas asas de cabeça para baixo, têm um efeito que pressiona o carro para baixo, quase dobrando o peso normal dele. Assim, se você ainda estava em dúvida, a aerodinâmica faz uma enorme diferença na forma como o carro se comporta. Mas não precisa dizer isso a Manfred. Carros de corrida, por sua própria natureza, são muito rápidos. E se algo der errado, vai acontecer muito rápido. Surpreendente. Esse piloto também sobreviveu, porque a segurança hoje é primordial no automobilismo. Os engenheiros da Fórmula 1 têm de percorrer a linha tênue entre fazer os carros leves o bastante para serem competitivos, mas fortes o bastante para serem seguros. Isto requer um material rígido, leve e forte. Um carro rígido faz curvas mais rápido, ele não se torce e as rodas nunca deixam o solo. Um carro leve acelera e freia com mais rapidez. E um carro forte protege o piloto. Se ele estiver nervoso, não vai levar o carro ao limite. Encontrar um material rígido, leve e forte seria o santo graal para os engenheiros da Fórmula 1. 40 anos atrás, a divisão aeroespacial da Rolls-Royce decidiu fazer exatamente isso. Eles começaram a trabalhar com um material novo e revolucionário. Ele foi usado nas pás de alta velocidade do novo motor a jato. As pás tinham de ser muito leves e muito fortes. Isso lembra alguma coisa? Assim como os engenheiros da aviação, os projetistas da Fórmula 1 estão sempre em busca de materiais mais fortes e mais leves. E a resposta para isso está atrás destas portas. Só que é uma coisa muito especial. Por isso eu preciso me cobrir. Talvez não seja surpresa que isso aqui não se pareça exatamente com uma fábrica da Revolução Industrial. É tudo muito limpo, organizado e quieto aqui. Mas o que eles estão fazendo é capaz de suportar um tratamento muito duro. Essa é a fibra de carbono em seu estado bruto e flexível. Não dá para imaginar que isso é usado para fazer pás de motores a jato ou carros de Fórmula 1. E não é mesmo. Não nessa forma. São necessários 2 elementos a mais para que ela esteja pronta para a pista: calor e pressão. Basicamente, se coloca o material numa panela de pressão. Uma panela de pressão muito grande. É grande a porta desse forno. Muito bem, agora é só ligar a coisa e esperar. O material resultante é leve, mas incrivelmente resistente. O suficiente para fazer um carro de Fórmula 1. Toda fibra de carbono começa a vida como um fio. Ele pode ser transformado num tecido ou diretamente num componente de alta resistência. Estes eixos de transmissão de fibra de carbono serão usados em carros de passeio muito caros e em carros da corrida de Le Mans. Fabricantes e pilotos precisam saber exatamente quanto esforço um eixo de transmissão de fibra de carbono consegue suportar. E esse é o mundo de Chris Jones,
engenheiro de testes de um grande fabricante. Então, Chris, engenheiro de testes significa que você testa as coisas até a destruição? É, basicamente. Acho que você pode me ajudar, porque eu sei que a fibra de carbono é usada na Fórmula 1 por ser leve e por ser forte. É. Mas como isso se compara com outros materiais? É aí que você pode me ajudar. Bom, nós temos aqui 2 eixos. Quer levantar? Esse é de aço. De aço? É. Então esse grande pedaço de metal liga o motor com as rodas, por isso toda a potência passa por aqui. Isso. Ao longo do carro. Entendi. E aqui temos o equivalente em fibra de carbono da mesma coisa. Então, se você quiser erguer... Não pesa quase nada. Obviamente, se a fibra de carbono, se isto for tão forte como o aço, não há dúvida, porque isso é muito mais leve. Você usaria isso. Exatamente. Mas pode me dizer o quanto? Pode me mostrar se é tão forte quanto este? Podemos fazer isso. O que quero saber é... Podemos quebrá-los? Podemos tentar. Tá bom, vamos lá. Esse equipamento utiliza o torque ou força de torção para testar materiais até quebrar. Os sensores nos dizem exatamente quanta força ele suportou antes de partir. Quando isso funciona com potência máxima, quanto torque ele gera? Ela consegue gerar 8.000 newtons-metros. Não é o tipo de dispositivo onde você gostaria de prender a gravata, não é? Não mesmo. Para se ter uma ideia, você precisa de 2 newtons-metros para inserir o saca-rolhas na rolha da garrafa de vinho. Essa máquina produz 8.000. É muito torque. Essa peça plástica e os óculos nos protegem das forças imensas geradas aí dentro, não é mesmo? Essa é a ideia. Certo, muito bem. Um pouco mais para trás, talvez. Está bom aí. Tá bom. Muito bem. Está ligada. Os números estão aumentando. É, estou vendo. Estão aumentando rapidamente. Mas isso é muito torque. Se você olhar aqui, pode ver a extremidade da máquina torcendo. Já está cedendo, veja. Aqui? Está cedendo e está prestes a romper. A qualquer segundo vai quebrar. Mesmo? Está deformando, está estrangulando. Estrangulando? Eu sei o que está pensando, mas aqui isso significa que a seção transversal do material está ficando mais fina. É uma indicação de que ele está prestes a romper. Ah, olha só, lá vai. Já era. Acho que podemos parar. Está destruído. Acho que está. Você quebrou. Quanto aguentou? 1.376 newtons-metros. Mais de 1.300 newtons e virou um saca-rolha. É verdade. Impressionante. Aí está. Aí está. Ele certamente não voltou ao normal. Não. Está bem estragado. Agora sabemos o limite para este. Vamos ver quanto de fibra de carbono aguenta. Tudo bem, vamos lá. Agora eu estou vendo como isso aqui é bem mais leve. Mais leve, mas teoricamente muito mais forte e muito mais caro. 2.500 libras ou 4.000 dólares, somente por este eixo. Parece melhor, não? Parece. São bastante atrativos, não? Eu não acredito que possa ser tão forte como o aço. Vamos ver o quanto isso aguenta. Muito bem. Então, 1.376 é o alvo. Se chegar a isso, ele iguala ao aço, que é muito mais pesado. É isso aí. Manda ver. Começou. Já está subindo bem rápido. Essa máquina nos dá moleza, não é? 1.040, 1.100, está chegando perto do aço. 1.300, passou direto, está totalmente intacto. Não sofreu nenhum dano ainda. Então essa coisa que é muito, muito, muito mais leve... Mais leve e mais forte. Passou batido pelo aço. Até onde acha que chega? Uns 4.500. 4.500? Comparado com 1.300 para o aço, e pesa muito menos. Estamos a caminho disso. 4.200, 300, 400... Eu ia perguntar o que acontece quando quebra. É isso que acontece quando quebra. E eu não me assustei. Até onde chegou? Chegou a 4.728 newtons-metros. O aço chegou a 1.300. E é muito mais forte que o aço. E não vamos esquecer que ele é feito desse material, fios. Basicamente, é só um fio muito caro. É isso aí, apenas isso. Graças a um motor a jato, a fibra de carbono é perfeita para fazer carros leves e, por consequência, velozes.
Um carro de Fórmula 1 é feito da mesma forma que se faz um vestido, seguindo um padrão. Cada parte necessária para a fabricação de todos os componentes é cortada com precisão no tecido de carbono. Incluindo isto, o monocoque, ou capa do veículo. É o cockpit para o piloto. Esta casca ultraleve também é o corpo do carro. Não há nenhuma estrutura interna. Não há necessidade, pois a fibra de carbono é resistente por si só. Tudo o que protege o piloto é uma pele de carbono. Mas essa não é a única coisa que precisa de uma proteção cuidadosa nessas feras aerodinâmicas. Carros de Fórmula 1 usam praticamente o mesmo combustível que você e eu compramos no posto. Mas gasolina é gasolina e é altamente inflamável. Essa é a questão central. Nas corridas, os carros de Fórmula 1 devem levar todo o combustível necessário desde o início. 200 litros de gasolina viajando a 320 km por hora. É praticamente um míssil. O tanque tem que ser forte ou o piloto pode morrer torrado. Um aumento da força costuma acarretar um aumento no peso, mas no mundo anoréxico da Fórmula 1, isso não é uma opção. E graças a um colete à prova de balas, os carros permanecem seguros, leves e rápidos. A solução dos projetistas da Fórmula 1 foi um pouco flexível. Em vez de construir um tanque de combustível rígido para resistir a impactos, eles fizeram uma coisa que funciona mais ou menos como a suspensão de um carro, com certa maleabilidade. Aqui eu tenho um garrafão de água e uma bola de borracha de academia. Os dois com água dentro. Vou largá-los daqui, da mesma altura, 15 metros, e então veremos o princípio em ação. O garrafão primeiro, eu acho. É só deixar cair. Vamos lá? Puxa vida. Não funcionou. Isso seria ruim num tanque de combustível. Agora, a bola. Certo. Melhor assim. Embora nossa queda de 15 metros não tenha criado a velocidade da Fórmula 1, ela mostra com precisão o tipo de forças que um tanque de combustível pode experimentar durante um impacto. Um material leve e flexível que se dobra e absorve o impacto parece ser o ideal, mas aparentemente não é fácil fazer algo flexível e forte. O professor Paul Hogg é um especialista em materiais da Universidade de Manchester. Paul, o que eu acabei de demonstrar é uma solução. Por que os tanques de combustível da Fórmula 1 não são feitos de borracha? Tudo bem, é maleável e vai suportar esse tipo de carga de impacto. Mas o que acontece se tiver uma coisa afiada que possa perfurar? Este material é, na verdade, muito fraco. A maioria das coisas que tornam os materiais flexíveis tende a torná-los mais fracos ao mesmo tempo. Então, se tiver uma coisa afiada que possa perfurar isso, vai ter um problema. Se houver um impacto pontiagudo e afiado, alguma coisa como, digamos, uma flecha? Uma flecha. Que bom que você disse isso. O nosso amigo aqui, o arqueiro Steve Halfes, vai atirar uma flecha em chamas nisto aqui, que vamos usar para esta demonstração. Vai ser nosso tanque de combustível. É outra bola de borracha cheia de combustível. Vou colocá-la aqui. Steve? Como a nossa bola tem vários litros de gasolina e estamos prestes a atirar nela com uma flecha em chamas, achamos melhor deixar os bombeiros locais de prontidão. Parece que eles atendem a muitos casos de incêndios provocados por flechas em chamas em Lancashire. Steve, acha que consegue acertar uma flecha em chamas daqui? Posso tentar. Ótimo. Se você vê Fórmula 1, sabe que esse é exatamente o tipo de coisa que pode acontecer numa corrida. Fogo aceso. É. Foi por isso que proibiram arco e flecha nos autódromos. Embora flechas flamejantes não sejam um problema comum numa corrida, os 230 litros do tanque de combustível de um carro de Fórmula 1 ficam entre um motor extremamente quente e um piloto vulnerável. Qualquer vazamento pode provocar uma bola de fogo.
Talvez seja um exagero. Não funcionou, não é? Não mesmo. A borracha não serve, é flexível. Mas não é forte o suficiente, sobretudo quando você tem um ponto de carga sobre ele. O que poderia acontecer num acidente, não uma flecha, mas um pedaço de metal poderia penetrar. Então, como podemos fazer uma coisa que seja ao mesmo tempo forte e flexível? Temos um pequeno problema aí. Sabemos que coisas que tornam os materiais flexíveis tendem a deixá-los fracos. E o oposto também vale. Se quiser fazer uma coisa muito forte, ela fica muito rígida. Temos um truque que podemos usar nos materiais e usamos muito. O segredo é fazer as coisas muito finas. E se usarmos um material muito forte numa fibra, ela será muito fina e muito flexível. Isto é Kevlar, que é um material muito forte, na verdade, um material muito duro. Mas na forma de fibra, é muito flexível, como você pode ver aqui. O Kevlar é tão resistente à perfuração que tornou-se sinônimo de blindagem e coletes à prova de balas. Ele foi inventado em 1965 pela química Stephanie Kwolek, como uma alternativa mais leve para as bandas de aço dos pneus. Certo, então esse é um material muito forte, mas muito fino, o que o torna flexível. Isso é brilhante. Esse material é cerca de 5 a 10 vezes mais forte que o aço. Isso mesmo. Assim como a fibra de carbono, este material é mais forte que o aço. De 5 a 10 vezes mais forte. É por esse motivo que pode ser feita tão fina. Então, fazendo um material como o Kevlar bem fino, ele pode ficar flexível e forte, mas não vai segurar o combustível. Ele vai vazar. A primeira coisa a fazer é transformá-lo em algum tipo de tecido para que possamos dar uma forma a esse material. Mas o tecido não vai segurar o combustível, não é mesmo? Então temos que envolver isso em alguma coisa que também seja flexível. Pegamos isso e combinamos com a borracha. E por fim, nós temos isso aqui. E esse é para valer, é um verdadeiro tanque de Fórmula 1. Emprestaram para nós. Não parece grande coisa, mas é muito inteligente e também muito caro. Milhares de dólares são gastos para fazer um desses. E ele combina as propriedades desses dois materiais, ou seja, ele é duro, forte e vai conter o combustível sem vazar. Basicamente, é borracha reforçada com Kevlar para dar a força que precisa. Deveríamos testar isso com outra flecha em chamas, mas eu realmente não posso... Não? Não. Vai haver protestos, é muito caro, pegamos emprestado e temos que devolver. No entanto, planejei uma coisa aqui que pode resolver o nosso problema. Eu trouxe o primo industrial do material usado no tanque de Fórmula 1. Kevlar emborrachado. Esse é o material. Essa é a fibra de Kevlar do lado de dentro, dando a força, e esta é a borracha. Ainda é flexível, mas muito, muito forte, combinando as propriedades dos dois materiais. Steve, tem mais flechas flamejantes aí? Acho que precisamos de outra. Mesmo deformando visivelmente a borracha, a flecha não consegue furar o Kevlar. O tanque não fura, o combustível não vaza e o piloto fica seguro. Funciona. É uma situação incomum, mas os princípios são exatamente os mesmos. Os dois materiais trabalhando em conjunto criam algo flexível e forte. O mais importante é que meu combustível está seguro naquela bola de borracha porque é caro. Graças à blindagem pessoal usada em combate, o piloto de Fórmula 1 sabe que o combustível atrás de sua cabeça vai ficar no lugar certo. E os únicos furos que podem preocupar são nos pneus. Os pneus na Fórmula 1 não são projetados para durar a corrida inteira, o que significa que precisam ser trocados pelo menos uma vez durante a prova. Quanto tempo você leva para trocar um pneu? 15 minutos? 20? No mundo obcecado por velocidade da Fórmula 1, isso não seria aceitável. Os mecânicos da Fórmula 1 conseguem trocar as 4 rodas em menos de 10 segundos. O segredo é ter uma equipe treinada com precisão militar e as ferramentas adequadas.
Em vez de 4 ou 5 parafusos, as rodas de um Fórmula 1 têm um grande parafuso central que pode ser retirado em menos de um segundo com uma pistola pneumática. Olhando um carro de Fórmula 1, podemos pensar que somente cientistas espaciais e engenheiros estão envolvidos na criação de um deles. Mas não podemos esquecer o papel fundamental desempenhado pelos ferreiros pré-históricos. Porque a técnica usada para fazer esta espada também ajuda um carro de Fórmula 1 a voar pela pista. Coisas que andam rápido costumam ficar quentes. E carros de Fórmula 1 não são diferentes. Algumas das peças mais quentes e mais exigidas de um carro de Fórmula 1 são as rodas. Elas podem girar 150 mil vezes numa corrida e conter freios que podem trabalhar em temperaturas de 1000 graus Celsius. Carros de passeio usam rodas de aço. Isso não é bom para a Fórmula 1. O aço é muito pesado e muito fraco. Então, qual é a alternativa? O material que eles usam é este, o magnésio, que tem muitas propriedades úteis. Ele também é usado nessa coisa que eu tenho nas mãos, que é um kit de ignição. Isso é preocupante. Caso você não acredite nessa propriedade do magnésio, achei melhor ficar bem longe dos caros carros de Fórmula 1 para demonstrar. Primeiro, raspe um pouco de magnésio. E em seguida, jogue uma faísca. Assim. Se eu conseguir. Você iria querer isso nas rodas do seu carro de Fórmula 1. Em circunstâncias raras, como por exemplo quando um furo permite que a roda raspe no asfalto, o magnésio pode pegar fogo, com efeitos dramáticos. Então, por que alguém usa magnésio para fazer as rodas de carros de corrida? O mesmo motivo de sempre. O magnésio é forte e leve. Em carros de Fórmula 1, a força e a leveza vencem o pequeno risco de incêndio. Por isso, ele é usado. O magnésio suporta as tensões da aceleração rápida, das curvas em alta velocidade e da frenagem. Mas para torná-lo ainda mais forte, os engenheiros da Fórmula 1 emprestaram uma antiga técnica de manipulação do metal. Para moldar o metal, podemos simplesmente derretê-lo e derramá-lo em uma forma, como os ferreiros Mike Husser e Craig Jones mostram para mim. Isso ainda está extremamente quente. Não consigo abrir, não tenho força. Mas é só um teste e eu não consigo. Tudo bem, tá na cara que eu não sou um ferreiro, não é? É isso que acabamos de fazer? Um martelo. Aí está, fizemos um martelo. E não são apenas coisas simples como martelos que podem ser feitas assim. Também objetos mais ornamentados, como a minha espada aqui. Vejam, é ferro fundido. Realmente muito delicada e inteligente. Também feita num molde. Meu senhor, deixei cair minha espada. E eu acho que acabei de mostrar uma fraqueza. Algumas coisas são melhores em processos diferentes. Felizmente, eles podem fazer isso aqui também. Sim. Felizmente, para espadachins desajeitados e rodas de Fórmula 1, há outro processo que leva a um produto final muito mais forte. A antiga técnica da forja. É basicamente bater... vai batendo, trabalhando as bordas. Forjar é dar forma ao metal usando forças de compressão localizadas. Ou bater repetidamente num pedaço de metal com um martelo grande. Então, isso é forjar? É. O processo alinha os grãos internos do metal, o que o torna naturalmente forte. Agora coloque de volta no fogo. Precisa aquecer de novo. Ao contrário, no metal fundido, os grãos são distribuídos de forma aleatória, criando pontos potencialmente fracos. Vamos fazer o seguinte, enquanto ninguém está olhando, não quer endireitar isso aqui para mim?
Endireitar? Só dar uma corrigida para acabar com isso. Depois de várias horas extenuantes na forja, meu sangue, suor e lágrimas são recompensados. Agora sim. Está quase perfeito. Eu fiz isso. Tudo isso. Obviamente levaria muito tempo para se aprender a fazer isso, mas você pode terminar para mim? Eu vou dar uma olhada. Ótimo. Com um leve polimento feito por meu assistente, minha espada glamurosa está pronta para uma exposição. Muito obrigado. A minha espada forjada já parece melhor do que a espada moldada. É mais leve, mas é mais forte? Sim, obviamente é muito mais forte do que a anterior. Por esse motivo, as equipes de Fórmula 1 usam rodas de magnésio forjadas. Forjar é melhor do que fundir. E isso antes mesmo de pensarmos o peso, porque esta espada inteira, forjada, pesa muito menos do que esse pedaço de espada de ferro fundido. O mesmo vale para as rodas. Uma roda forjada é mais leve e mais forte do que uma roda fundida. Como seria de esperar, as equipes de Fórmula 1 têm exércitos de ferreiros forjando rodas. Na verdade, o processo é um pouco mais industrializado. Uma liga semifundida é moldada no formato com uma força de 9.000 toneladas. Os grãos estão alinhados e o resultado é uma roda incrivelmente forte. Apenas reze para o pneu não furar. Tudo num carro de Fórmula 1 é projetado para levá-lo da linha de partida à bandeira quadriculada o mais rapidamente possível e é um grande atrativo para milhões de pessoas em todo o mundo. Mas uma grande parte dessa corrida não acontece ali na pista, porque os engenheiros competem constantemente com uma ferocidade incrível para ganhar uma vantagem de apenas alguns milissegundos sobre seus concorrentes. E isso significa estar no limite da ciência e da engenharia, descobrindo tecnologias que acabam longe dos autódromos. Na verdade, quase tanto quanto Marte. Normalmente, a tecnologia surge a partir da exploração espacial. Os carros de Fórmula 1 inverteram essa situação. Sim, os plásticos de alta tecnologia utilizados na sonda espacial Beagle 2 foram desenvolvidos graças aos carros de Fórmula 1. E com o risco de exagerar na metáfora, eles são como as borboletas. Mesmo depois da morte, são considerados objetos de beleza e apreciados por colecionadores. E é fácil ser seduzido pela beleza crua destas coisas, pela profundidade do trabalho artesanal. Mas é bom lembrar que eles devem sua existência a algumas conexões da engenharia surpreendentes. O primeiro canhão realmente preciso, a primeira asa, um motor a jato. A qualquer segundo vai romper. É mesmo, olha só! Uma blindagem pessoal e a forja de um ferreiro. Pareço ameaçador. Eu sei. Versão Marshmallow São Paulo.